Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Luana, professora de Geografia. Hoje vamos falar, vamos avançar nessas discussões sobre a globalização. Agora a gente vai ver as redes, redes geográficas, falando um pouco sobre o transporte, o sistema de transporte brasileiro, tá? Os mais importantes, para que eles servem, tá? E a relação do transporte desses modais, que pode ser assim chamados, é a relação custo-benefício, tá? A relação do custo, que um transporte, a logística da mercadoria, dos fluxos econômicos, tá? Então o transporte, a primeiro momento, não foi criado para a circulação de pessoas, e sim para os fluxos de mercadoria, os fluxos comerciais, tá? Isso desde os primórdios, desde o capitalismo comercial, onde a carga era feita através das grandes navegações, era só feita somente dessa forma, tá? E aí a gente foi avançando, nos modais, nos meios de transporte, depois foi a criação do carro, posteriormente veio a criação do avião, tá? E como eu já falei em aulas anteriores, deslocamento do homem, de uma região para outra, de um país para outro, foi consequência da globalização, foi consequência da evolução dos meios de transporte, tá certo? Foi consequência dos meios de transporte, tá? E aqui no Brasil, a gente vai ver analisar um pouco das redes de transporte brasileiras. A gente tem as principais, tá? Entre elas tem o modal aeroviário, que é através das aeronaves, o modal feito pelo avião, que ele é muito eficiente, ele é muito rápido, mas em contrapartida tem que ter muita tecnologia empregada, é preciso existir alta tecnologia, Hoje, basicamente, o modal aeroviário ele serve para o transporte de passageiro, porque tem um custo, para manutenção, para implantação, tá? Apesar de ter essa alta eficiência, do transporte aeroviário, do modal aeroviário, tem baixa tonelagem de carga, então poucas cargas de deslocamento de um canto para outro, tá? E isso infere no custo, da mercadoria, e isso infere na logística. Então é um modal muito caro, ele é utilizado também, principalmente para o transporte e para coisas que têm uma vida útil, produtos que precisam ser consumidos logo para não estragar. Então, o modal aeroviário no Brasil ele não é muito utilizado para o transporte de carga, tá? E aqui a gente vê a malha aeroviária brasileira e temos aqui, na região sudeste, e a região centro-oeste os principais, Aqui a gente tem Brasília, por causa que é o centro do poder administrativo brasileiro, mas é em São Paulo, na metrópole, na maior metrópole da América Latina, que sai as pessoas, sai as mercadorias para o exterior, tá bom? Então, é em São Paulo que é o ponto de encontro, tá, gente? Que é uma cidade global, que tem uma bolsa de valores, o poder, vamos dizer, econômico brasileiro, Então tudo vem para cá, tanto de Manaus vem para Brasília e sai de São Paulo para fora, tá? A gente aqui tem a Zona Franca de Manaus, gente, uma indústria especializada, que tem vários incentivos fiscais, porque essa região ela é um pouco mais distante, de São Paulo, a região sudeste. Então, o Estado ele faz incentivos fiscais para gerar economia para a população que aqui vive, tá? Outra rede de transporte, outro modal importante para o Brasil é o modal rodoviário, que é feito através de transportes via terrestre, tá? Que precisa daquela
estradas de rodagem, né, estradas de asfalto, né, tem um baixo custo de implementação, mas em contrapartida tem um alto custo de manutenção, né, porque como é utilizada diariamente, principalmente pelos caminhões, né, o asfalto ele acaba se desgastando, né, se erodindo rapidamente, e faz com que tenha manutenção frequentemente. Então acaba saindo um pouco mais caro. Apesar de, né, ser o modal mais utilizado no Brasil, né, o modal rodoviário. Ele é bom ser implementado em países pequenos, né, em regiões pequenas, no qual o transporte não tenha tanto custo, né, não tenha tanto custo para manutenção, tem uma alta eficiência de transporte, mas em contrapartida tem uma baixa tonelagem de carga, tá? Então, para enviar uma tal mercadoria, né, o caminhão ou o carro, né, tem que fazer diversas vezes o mesmo trajeto para enviar tal mercadoria, e aí dificulta ainda mais, tá? Demora ainda mais, né? E a mercadoria chegar no destino. E aqui a gente tem, né, a evolução da rede rodoviária brasileira. Isso é um mapa de 1973, né, no início dos anos 70. Desculpa, a industrialização já era bem forte, já era presente aqui no Brasil, né, mas teve um boom já nos anos 2000, né, da diferença. Principalmente aqui na região centro-oeste, na região sudeste, sul, nordeste, né, tem essa ligação muito forte, tá? E é a mais utilizada no Brasil, apesar de não ser a mais eficiente para o país. Um outro modal que temos é o modal ferroviário, que é através das ferrovias, né, através de trem, né? É o mais eficiente, principalmente para países que têm uma extensão territorial gigantesca, tá? Pois liga diversos pontos, né, sem precisar dos aspectos geográficos, dos aspectos naturais da região para ser implementado, né? Ele tem um alto custo para a implementação, tá? Mas em contrapartida, né, para equilibrar, a manutenção ela é baixa, tá? E tem uma alta tonelagem de carga, então é bem eficiente, principalmente para países que têm uma extensão territorial significativa, né? O modal mais utilizado nos Estados Unidos, no Canadá, é o ferroviário, porque ele não tem tanta manutenção, né? É rápido, ele é eficiente, tá? Ele não tem paradas, né? Ele vai em linha reta, sem paradas, então ele é muito utilizado em países grandes, né? A Europa quase toda tem banhada, né, por ferrovias, a Europa inteira, porque ela é bem eficiente, tá? No Brasil, né, a gente teve um boom principalmente nos anos 50, quando teve a criação de Brasília e estava tendo uma descentralização industrial, as indústrias estavam saindo do Sudeste, estavam indo para a região Centro-Oeste. Então, né, estava acontecendo no governo de Juscelino Kubitschek o plano de metas, né, estava aumentando ainda o processo de industrialização, tinha entrado as indústrias automobilísticas, e as ferrovias que foram criadas naquela época foram ferrovias para atender essas indústrias automobilísticas que se concentravam na região Centro-Oeste, tá? Então, se vocês perceberem aqui no mapa, as principais ferrovias, tá ali na região Centro-Oeste, naquela região Centro-Sul. E hoje, né, como não teve mais investimentos, hoje essas ferrovias são controladas por empresas privadas, como a gente pode ver aqui no mapa, né? A gente tem a Ferroeste, a Ferrovia Tereza Cristina, que é uma das mais importantes. Temos aqui a Ferrovia Carajás, né? Aqui é mais a região mais ao norte. Então, essas ferrovias, elas foram criadas na década de 50 por causa da indústria automobilística, e até hoje, tá? Essas ferrovias são controladas por empresas privadas, tá certo? Então, para o Brasil seria essencial
que tivesse uma grande quantidade do modal ferroviário, tá certo? Ok. O próximo modal é o hidroviário, tá? O modal feito por hidrovias. Só que no Brasil ele não é tão utilizado porque para a sua implementação precisa-se, né, dos aspectos geográficos, precisa de rios para navegação. Apesar do Brasil ter uma quantidade de rios abundantes, né, esse modal ele não serve para rios de planaltos, né, e ele é excelente, apesar de ter um baixo custo para implantação, um baixo custo para manutenção. Ele não é implementado porque não faz ligação, né, com o Brasil inteiro. Se a gente perceber aqui, os caminhos fluviais, né, aqui só entre a região norte, né, não tem ligação com a região nordeste, não tem ligação com a região centro-oeste, né, sudeste. Então ele não é tão eficiente, tá? Apesar de ter uma alta tonelagem de carga. Mas, através dos aspectos físicos, né, ele não tem uma eficiência para os fluxos de mercadoria, certo? Então, por hoje é só. A gente viu as principais redes geográficas, né, uma delas que é o transporte. E nas próximas aulas a gente vê mais essa parte da globalização. Tá? Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.